O capítulo Viver Sem Tempo Morto, os anos 2000, é um trecho do livro Maresia, Arte Contemporânea em Santa Catarina, escrito por Camila Nunes, a obra é dedicada à Aline Natureza. A publicação é aprovada pela Política Nacional Aldir Blanc 2024 e publicada em coedição pela Casa Editora e Editora. Na obra, a autora mergulha nesses fluxos, dos anos 1980 até agora, para contar como o circuito se fez por encontros, coletividades, redes improvisadas e desejos insistentes. O capítulo Viver Sem Tempo Morto, os anos 2000, explora a complexidade das trajetórias artísticas e culturais que emergiram nesse período, destacando a vida em conflito e as interações entre as diferentes práticas e contextos. Com a virada dos anos 1960, quando a arte passou a valorizar mais o processo do que o objeto, os anos 2000 deram um novo salto ao introduzir a cultura em rede, impulsionada pela internet e pelas plataformas digitais. No Brasil, iniciativas como o Fórum Permanente, criado em 2003, e o Net Processo, entre 2006 e 2008, foram fundamentais para a crítica de arte e a divulgação de artistas, especialmente em Santa Catarina. Ambos os projetos traziam crítica, curadoria e documentação e espaço de circulação de ideias e ações em artes visuais. Outros projetos, como o Terreno Baldio e o Centopeia, também contribuíram para a formação de um circuito alternativo de arte contemporânea. A transição dos anos 1990 para os 2000 trouxe uma nova escala de ação, com a digitalização permitindo uma difusão quase imediata e uma nova forma de curadoria que transformou o público em participador. Nesse cenário, em Florianópolis, coletivos como o Erro Grupo, fundado em 2001, emergiram como respostas coletivas às insuficiências dos sistemas das artes, utilizando práticas performáticas para evidenciar as tensões sociais e culturais. A crítica institucional passou a operar por meio de contatos e colaborações, criando formatos em que o artista atua em relação ao sistema, seja dentro, fora ou atravessando ambos. Em 2004, também na capital, surgiu o Instituto Topofílico, um coletivo de artistas e estudantes de diversas áreas como artes, história e arquitetura, que buscava a apropriação do espaço público. O grupo tinha como foco a multiplicidade de pensamentos e táticas, inspirando-se em uma poética do tempo vivido, e era descrito como um coletivo de composição móvel, sem voz única, nem em busca de consenso, atuando por multiplicidade de pensamentos e táticas, com foco político na apropriação do espaço público. Em paralelo, surgiu o coletivo Vaca Amarela, formado em 2001 por estudantes do Centro de Artes, Design e Moda da Universidade Estadual de Santa Catarina, o CEAT-UDESC. Os encontros começaram em 2000, mas foi em 2001 que o coletivo se consolidou. O grupo foi criado em resposta a deficiências do sistema artístico e buscava uma nova gramática de relação entre obra, instituição e público. O nome do coletivo, inspirado em Um Jogo de Silêncio, criticava o silenciamento em torno da precariedade do circuito catarinense. O Vaca Amarela se destacou por sua intervenção no 5º Salão Elke Ehring, intitulada Área de Estabilidade com chuvas ocasionais ao longo do período. Durante o ano 2000, os salões de arte brasileiros foram importantes plataformas de visibilidade para artistas. Em Jaraguá do Sul, o Salão de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanck, criado pela Sociedade de Cultura Artística, conhecida pela sigla SCAR, em 2002, destacou-se por discutir novas formas de fazer e pensar a arte no Estado. O Salão de Arte Contemporânea Luiz Henrique Schwanck desempenhou um papel singular ao tensionar o sistema dos salões em Santa Catarina e, ao mesmo tempo, projetar a cena local em diálogo com debates nacionais, levando à exposição Projeto Schwanck, Perspectiva das Artes Plásticas em Santa Catarina, a Galeria Marta Traba, no Memorial da América Latina, em São Paulo, em 2003. No mesmo período, em Florianópolis, o Espaço Arco e o Espaço 803 e 804 foram iniciativas que promoveram a experimentação coletiva e a formação acadêmica em diálogo com a vida urbana. O Espaço Arco funcionou entre 2002 e 2008 dentro da casa do artista Roberto Freitas, em uma sala construída para abrigar exposições, ciclo de palestras, intervenções e debates,
além de incentivar a produção de jovens artistas. Aberto entre 2003 e 2004, 803 e 804, funcionou em 2 salas no edifício Dias Velho, no centro de Florianópolis. O espaço sediou encontros com artistas locais e de outras cidades, além de exposições e workshops que geravam exercícios de intervenção no espaço. Enquanto esses locais estimulavam a experimentação coletiva, Roberto Moreira Júnior, Ultraplev, criou iniciativas que combinavam crítica, curadoria e circulação de obras, entre elas Recibo, projetos novos laboratórios e preposições de assistência prática, que instauraram novas formas de circulação e crítica no circuito catarinense. O projeto Novos Laboratórios foi realizado na sede da Associação Catarinense dos Artistas Plásticos, na capital, em 2005. Mais do que uma exposição, foi um acontecimento com ações de rua, performances efêmeras, falas, mesas redondas e panfletagem. Ou seja, foi um circuito vivo que se transformava ao longo do tempo em constante movimento. Essa perspectiva, de exposição como processo, tornou a CAP um laboratório vivo de experimentação coletiva. As iniciativas do período revelam a interconexão de experiências artísticas e políticas no Brasil, destacando a emergência de coletivos e a discussão sobre curadoria crítica. As exposições passaram a incorporar programas públicos e debates, como o Projeto Extra, iniciado em 2003, como um evento anual promovido pelo Departamento de Artes Plásticas do Centro de Artes da UDESC. O projeto promovia diálogos entre jovens e renomados artistas. A coletiva de artistas de Joinville, a mais longeva de Santa Catarina, foi fundamental para a visibilidade da produção artística local, chegando à sua 40ª edição em 2010. A coletiva foi realizada em diversos locais ao longo de décadas e desempenhou um papel fundamental na visibilidade e no fortalecimento da produção artística local, funcionando como espaço de encontro, difusão e legitimação. O programa Rumos Itaú Cultural, criado em 1997, também foi relevante para mapear e difundir práticas artísticas no Brasil. O Rumos teve um papel decisivo na cartografia das artes brasileiras, ao promover levantamentos regionais, debates e exposições que permitiram a inserção de artistas e pesquisadores de estados muitas vezes marginalizados do circuito hegemônico. Em Santa Catarina, por exemplo, o projeto foi fundamental para dar visibilidade a práticas locais, com destaque para o protagonismo de curadores, como Franzói, convidado para mapear a região sul, e de artistas que, através do programa, alcançaram circulação nacional. O programa Rumos realizou, em 2008 e 2009, a edição Trilhas do Desejo, coordenada pelo curador carioca Paulo Sérgio Duarte. Para esse ciclo, foi tomada uma comissão curatorial encarregada de mapear as 5 regiões do país, ficando o Sul sob responsabilidade da curadora Gabriela Mota. Ao longo dos anos 2000, pelo mapeamento, percebeu-se que o que se destacava não eram as ações dos governos estadual e municipais, mas sim iniciativas como a do SESC Santa Catarina. Embora Santa Catarina fosse o estado do Sul com menos infraestrutura oficial e poucos mecanismos de fomento às artes visuais, era justamente aqui que surgia uma rede ativa de produção e debate, sustentada por artistas e projetos independentes. Ao reconhecer essas práticas em um programa de projeção nacional, o relatório do Rumos ampliava o olhar para além do eixo Rio-São Paulo e mostrava que a cena catarinense, mesmo com pouca política de fomento, se consolidava por um esforço coletivo, feito de processos curatoriais, ocupações e redes de artistas. Uma das iniciativas mapeadas foi o Projeto Pretexto, idealizado pelo artista Fernando Lindotti, que representa um marco na arte contemporânea catarinense. É um ponto de virada, seja pela possibilidade de compartilhar projetos com artistas de diferentes cidades catarinenses, seja pelo espaço que abriu para o debate sobre a arte contemporânea no estado. Ao mesmo tempo que artistas da capital reconfiguravam estratégias de vida e de trabalho, a coletiva de Joinville e o Pretexto consolidavam uma tradição de resistência e continuidade, criando espaços contínuos para a inserção de novas gerações e para a criação de linguagens.
Nesse contexto, na metade da década de 2010, iniciativas como o Contramão e o Arquipélago surgiram como espaços de resistência e experimentação, promovendo a convivência e a troca artística. A inauguração do Contramão aconteceu em 2005, na Casa da Jo, apelido de Tamara Villaging. Seu espaço, no entanto, nunca foi fixo. As edições migravam entre residências e lugares improváveis. A última edição ocorreu em outubro de 2007, em uma celebração de aniversário intitulada 2 anos depois, realizada na casa da artista Zuma Borges. Logo em seguida, também na capital, surgiu o Arquipélago, um espaço híbrido que existiu entre 2007 e 2010. Além das artes visuais, o Arquipélago também tinha um eixo de música coordenado pelo pianista Diogo de Aro. O espaço, localizado muito próximo ao SIC, propunha uma agenda de exposições, formações e outros eventos. Anos antes, em 2002, o Museu Vitor Meirelles, uma instituição federal vinculada ao Instituto Brasileiro de Museus, implementou a Agenda Cultural. Além da programação contínua, a agenda cultural se articulava a eventos de maior abrangência, como a Semana dos Museus, a Primavera dos Museus e as comemorações em torno do nascimento e da morte do Vitor Meirelles, inserindo a instituição em um calendário nacional de atividades. O projeto foi essencial para que jovens pudessem ter contato com obras e artistas fundamentais da história da arte brasileira. Voltando ao início dos anos 2000, em 2001, foi criada a Fundação Assis, por Leila Correia Vieira e Luciana Paulo Correia, filhas de Assis, com o objetivo de guardar, preservar, conservar e divulgar as obras do artista. Simultaneamente, o Instituto Maier Filho foi fundado por Sandra Meyer para proteger o acervo do seu pai, Maier Filho, e desenvolver projetos para sua conservação e circulação. Maier Filho e Assis, amigos desde a década de 1960, compartilharam o mesmo circuito artístico até a virada do século. A criação do Museu Assis, na casa onde o artista viveu e trabalhou, possibilitou a articulação de uma agenda que promovia a visibilidade da arte contemporânea, inicialmente liderada por Fernando Brupé e Ana Lúcia Vilela. Esses espaços, inicialmente voltados para a preservação, tornaram-se laboratórios curatoriais, promovendo a invenção do futuro e permitindo que jovens artistas e curadores desafiassem os limites institucionais. Em 2004, o Instituto Maier Filho renovou sua abordagem com a criação do Memorial Maier Filho, em Florianópolis, que se tornou um espaço de encontros, exposições e projetos pedagógicos sob a coordenação curatorial de Camila Nunes. O memorial buscou criar intervalos no ritmo acelerado do contemporâneo, promovendo um ambiente propício para a experimentação artística. Passado é um pé no chão e um sabiá. Presente é uma porta aberta e o futuro é o que virá. Essa pesquisa se concentra na virada do milênio e na reconfiguração do circuito das artes em Santa Catarina, impulsionada por práticas artísticas, curatoriais, educacionais e institucionais, em diálogo com questões políticas, estéticas e socioculturais. A presença de olhar, marcada pela emergência de uma visão contracolonial e pela criação de políticas afirmativas, transformou a ideia de pertencimento no campo da arte. Nos últimos 15 anos, artistas passaram a falar a partir de seus corpos situados, promovendo micropolíticas do cotidiano e novas éticas de colaboração, fazendo do circuito um campo de negociação entre memórias, identidades e desejos coletivos. As vozes que compõem esse capítulo, por meio de entrevistas, refletem práticas que afirmam o direito de existir fora dos modelos hegemônicos. Artistas, curadores e educadores se entrelaçaram em uma geografia afetiva do fazer artístico, em que o território é mais sobre conexões do que sobre espaços físicos. Entre 2000 e 2010, houve um amadurecimento das redes e a inclusão de publicações, feiras e ações pedagógicas, formando uma cartografia movente de cooperações e insurgências. 3 vetores se destacam: a formação de artistas e curadores em ambientes diversos, a convivência entre instituições e iniciativas autônomas e o surgimento de políticas públicas como editais de fomento. As poéticas artísticas são variadas, abrangendo pintura, grafite, performance e curadoria, todas rejeitando o isolacionismo e tratando obra, contexto e público como parte de um mesmo processo.
A trajetória de Gugi Cavalcante, primeira mulher negra a se destacar como artista visual contemporânea em Florianópolis, exemplifica essa mudança. Seu trabalho, que abrange pintura, grafite e arte e educação, transforma o cotidiano em gesto político e representa um rompimento de silêncios em um circuito ainda elitizado. O grafite tornou-se uma linguagem pulsante, com iniciativas como o Street Art Tour, idealizado por Marina Tavares e Arturo do Vale, que promoveu a criação de murais e um programa educativo. O artista Paulo Noia, falecido jovem, deixou um legado significativo no grafite catarinense, com sua série Invasão Bestial, que explorou a fronteira entre o humano e o fantástico. Em 2023, um documentário e uma exposição sobre a sua obra foram realizados, destacando sua influência na cena artística. A partir de 2010, as publicações de artista emergiram como um desejo coletivo de circulação e encontro, com projetos como a Turnê, que conectou artistas e editoras em um circuito nacional. A Feira Flamboyant, criada em 2013, tornou-se uma plataforma importante para a arte impressa, promovendo diálogo entre texto e imagem. Espaços autônomos que proliferaram entre 2010 e 2020 configuram um capítulo essencial da arte contemporânea, criando condições para que pensamentos e práticas artísticas possam florescer. A pesquisa destaca a importância da colaboração, da escuta e da criação coletiva, reafirmando que a arte é um espaço de encontro e resistência, onde as fronteiras entre arte, vida e política se dissolvem. Em 2015, o espaço cultural O Sítio, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, transformou a Casa Centenária em um local de visibilidade e formação de artistas. O sítio se tornou um laboratório criativo, culminando na exposição Residência Eis Senão Quando, em que cerca de 30 artistas compartilharam processos e descobertas. Durante o mestrado em Processos Artísticos Contemporâneos, em 2016, Camila Nunes co-criou o Espaço Embarcação com Mônica Hoff. Esse espaço focou na investigação de arte, curadoria e educação, promovendo diálogos entre o debate artístico contemporâneo e o contexto local da ilha de Santa Catarina. Durante o mestrado, Camila manteve práticas curatoriais e fundou a Oficina Pública de Perguntas, um grupo de pesquisa que abordava questões sociais e políticas por meio da arte. A Oficina Pública de Perguntas, iniciada em dezembro de 2016, promoveu encontros em espaços públicos, gerando quase 200 perguntas sobre a cidade e o país. O projeto se expandiu para outras cidades, interagindo com diferentes grupos sociais e promovendo engajamento espontâneo. O coletivo Na Casa, fundado em 2009, exemplificou a convivência artística em um espaço autônomo, onde artistas e pesquisadores compartilhavam ambientes e experiências. O projeto Armazém, idealizado por Juliana Crispi em 2011, também se destacou como uma plataforma de arte impressa e práticas coletivas, dando origem ao coletivo Elsa, focado em arte como prática de escuta e transformação social. Em 2022, Josué Matos fundou o Centro Cultural Veras, um espaço híbrido que integra arte, yoga, educação e sustentabilidade, promovendo uma cultura biodiversa. O Veras busca criar conexões entre práticas contemporâneas e tradições ancestrais. Outros espaços, como Fundação Cultural Badeschi, inaugurada em 1991 e coordenada por Denilson Antoni, são espaço de visibilidade para a arte contemporânea em Santa Catarina, acolhendo artistas de diversos estágios de carreira e promovendo uma programação diversificada. A Galeria Municipal Didi Brandão, em Itajaí, também se destaca como um ponto de convergência para a produção artística, oferecendo acesso à arte por meio de exposições, cursos e atividades comunitárias. Esses espaços autônomos e institucionais refletem um desejo de habitar os intervalos, inventar modos de estar juntos e fazer da arte um campo de experimentação política e sensível, criando uma rede de interdependência entre o independente e o institucional. A universidade também se apresenta como um abrigo que prioriza a escuta e a troca, transformando a arte em um campo de pensamento compartilhado. Um exemplo é a Sala Ediba Lodge, na Unesc, Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma. A sala promove exposições, debates e oficinas,
conectando a universidade à cidade e ao curso de artes visuais, além de colaborar com o SESC e a Fundação Cultural de Criciúma, que apoia a arte como prática social e educacional. A sala é um desdobramento da pesquisa da curadora Daniele Zacarão, no laboratório da Galeria do Centro Cultural Jorge Zanata, que desde sua criação, nos anos 1990, se transformou em um espaço de arte contemporânea, preservando sua herança técnica e promovendo um diálogo entre arte e história. Desde 2015, o projeto Sala de Leitura, Sala de Escuta, idealizado por Raquel Stolf e Regina Melim, no Departamento de Artes Visuais da UDESC, se tornou um espaço de pesquisa e exposição dedicado a publicações de artistas, ampliando seu alcance com diversas ações em 2023. A Galeria Jandira Lorenz, também na UDESC, promove mostras de professores, estudantes e artistas externos, reforçando a universidade como um espaço de fricção entre teoria e prática. O Museu da Escola Catarinense, vinculado ao UDESC, é um espaço educativo que preserva o patrimônio cultural da educação em Santa Catarina. Sob a coordenação de Maria Cristina da Rosa, tem se aproximado das artes visuais contemporâneas. O Museu de Arte de Santa Catarina, por sua vez, tem enfrentado desafios, mas promoveu exposições significativas, como o Salão de Festas e Desterro-Desaterro, que questionaram a condição de arte no Estado. Valmor Corrêa, artista catarinense, realizou uma importante exposição retrospectiva no MASC em 2022, que reafirmou sua conexão com a cidade e a fragilidade das estruturas que sustentam a arte local. A exposição Arquivos Implacáveis Maier Filho 100 anos, com curadoria de Camila Nunes, buscou estabelecer um diálogo entre a produção moderna e contemporânea. Porém, teve que ser encerrada prematuramente devido a problemas estruturais no museu, evidenciando o descaso governamental com instituições culturais. O Instituto Colasso Paulo foi fundado em 2022 como uma entidade privada sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a arte e a cultura em Santa Catarina, focado na salvaguarda e difusão da coleção Colasso Paulo, do casal Giannini e Marcelo Colasso Paulo. A instituição se destaca por suas exposições, cursos e debates, contribuindo para a reflexão sobre a arte moderna e contemporânea no Estado. Um exemplo notável é a exposição Elke Ehring Metamorfoses, que revisitou a trajetória da artista blumenauense, apresentando cerca de 75 obras. Em Joinville, o Instituto Internacional Juarez Machado, inaugurado em 2016, também atua como espaço sem fins lucrativos que visa ampliar o acesso à arte e fortalecer a vida cultural da região. O Instituto abriga um acervo significativo de obras de Juarez Machado e promove exposições, performances e atividades educativas, estabelecendo um contato direto com escolas e grupos turísticos. Essas instituições representam uma transformação no panorama cultural catarinense, evidenciando a emergência das instituições privadas com vocação pública. Elas atuam como mediadoras entre formação e fruição, contribuindo para a construção de um circuito cultural mais estável. O Salão Nacional de Arte de Itajaí, criado em 1992, é um marco na política pública de seleção e difusão de artistas em Santa Catarina. A edição de 2010, sob curadoria de Josué Matos, consolidou o evento como um espaço de visibilidade nacional, enquanto a edição de 2013 focou na arte urbana, promovendo intervenções em espaços públicos. Além disso, o Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, criado em 2013, tem se destacado como um eixo de qualificação no circuito catarinense, reconhecendo trajetórias de artistas e promovendo intercâmbios com a França. Catarinenses têm se destacado em mostras nacionais, como o Panorama da Arte Brasileira, onde suas obras têm sido reconhecidas e adquiridas por museus. A presença de artistas como Ives Machado e Rubens Westring em exposições de grande relevância demonstra a continuidade e diversidade da produção artística no Estado. A sustentação do trânsito artístico em Santa Catarina não se limita à esfera institucional, mas depende de uma base cotidiana de circulação, mediação e comercialização, onde o mercado de arte se destaca como infraestrutura de continuidade. A Helena Freta Galeria de Arte, fundada em 1992 e instalada no centro de Florianópolis desde 1997, é um exemplo de continuidade e profissionalização,
com 30 anos de programação regular e representação de artistas. Outras galerias, como Sambaqui, Mamute e Galeria 33, também contribuem para a cena local, combinando programas culturais e representação de artistas. Espaços híbridos como Berlim e Galeria Lama, que mesclam exposições de arte contemporânea com bares, mostram como a flexibilidade da programação pode criar novos vínculos com o público. A Lama, reaberta em 2024, adota a curadoria colaborativa e integra performances e música. O Tralharia, que já havia explorado essa interseção, foi relevante para a sociabilidade do circuito e a entrada de novos colecionadores, até o encerramento das atividades em 2020. O sistema local inclui marchands e escritório de artes, como Antônio Fazanaro, que atua no mercado secundário desde os anos 1990, e a Casa Soriana, coordenada por Jandira Lorenz, que promove a formação de público não especializado. Além disso, galerias históricas como Las Caus, Estúdio A2 e a Suaçu também desempenham papéis significativos. Essas frentes formam um sistema que contribui para a circulação de trabalhos e ampliam o acesso à arte. A Feira Arte Foto, criada em parceria entre a curadora Lucina Horn e a Helena Freta Galeria de Arte, é um marco nesse contexto, promovendo a fotografia como um campo regular de produção e leitura pública em Santa Catarina. Lucina Horn destaca que, a partir da segunda década dos anos 2000, a fotografia em Santa Catarina passou por uma transformação significativa, com a consolidação de festivais e coletivos que estabeleceram um campo consistente para a fotografia autoral. Com Lu Renata, Lucila ajudou a fundar a rede de produtores culturais da fotografia no Brasil, promovendo cursos e eventos que estruturaram um circuito fotográfico no estado. 2 festivais se destacam: o Festival de Fotografia Floripa na Foto, iniciado em 2010, e o BC Foto Festival, desde 2016, ambos voltados à fotografia autoral e documental. O NEFA, Núcleo de Estudos em Fotografia e Arte, fundado em 2014, se tornou um espaço de pesquisa e formação, expandindo-se para outras cidades e promovendo diversas ações, como a Feira Arte Foto e as missões fotográficas. A produção de fotolivros também se fortaleceu, com eventos como o Evento de Livros de Fotografia de Autores Latino-Americanos, que investiga narrativas visuais e processo de edição. As maratonas fotográficas, como a de Rancho Queimado e Bombinhas, ampliaram o acesso à fotografia e fomentaram comunidades criativas. As conexões criadas por artistas e produtores catarinenses resultaram em uma ampla rede de intercâmbio com instituições e festivais internacionais, consolidando Santa Catarina como um território ativo na fotografia contemporânea latino-americana. Na década de 2010, um ecossistema de festivais, núcleos de estudo e ações formativas sustentou esse movimento, integrando formação, circulação e edição. Artistas como Ana Sabiá e Álvaro de Azevedo Dias atuam na interface entre produção, curadoria e docência, contribuindo para a formação de um circuito que aprende consigo mesmo. Ana Sabiá, integrante do coletivo 7 Mulheres, destaca a importância da colaboração e da pesquisa autoral, enquanto Álvaro de Azevedo Dias desenvolve projetos que posicionam a paisagem como um campo de montagem. O circuito catarinense é amplo e plural, com iniciativas que buscam integrar práticas artísticas e educativas. A criação de grupos de estudos, como o GE, Grupo de Estudos em Práticas Políticas, Artísticas e Curatoriais, e o projeto Impossibilidade de Esgotamento, promovem diálogos entre teoria e prática, estabelecendo fluxo entre elas. Esses grupos acolhem diferentes pessoas e visam criar espaços de fala e construção de narrativas sobre arte e suas manifestações políticas. As exposições realizadas por esses grupos, como Exposição de Corte e Impossibilidade de Esgotamento, refletem a busca por um espaço de atuação que integra arte e pesquisa. Para Camila Nunes, a curadoria é um meio de combinar docência, produção, edição e crítica, criando condições de encontro entre obra e público. A curadoria é vista como uma prática de escrita compartilhada e a tática de sobrevivência que se estende entre sala de aula e espaço expositivo. Rosângela Miranda Xerém, ao chegar ao Departamento de Artes Visuais UDESC, no início do século XXI,
percebeu a necessidade de criar um arsenal imagético sobre artistas latino-americanos e catarinenses. Com o apoio de alunos, produziu DVDs e enriqueceu suas aulas com novas perspectivas, levando a orientações e pesquisas para a pós-graduação. Sua prática curatorial, que começou com convites de artistas como Maier Filho e Valmor Correia, evoluiu para um fluxo contínuo de exposições e publicações, refletindo sobre a arte de forma crítica e colaborativa. Meg Tomil Husenk destaca sua trajetória de quase 3 décadas como curadora e educadora, enfatizando a importância de espaços independentes, como Na Casa, que promoveu um ambiente colaborativo e duradouro. Sua atuação no Memorial Maier Filho resultou em projetos como ações curatoriais, que reuniram curadores de diversas partes do Brasil para discutir práticas artísticas. O Congresso Extraordinário da Fortaleza de Inhanto-Mirim enfatizou a necessidade de encontros e diálogos entre artistas, promovendo uma abordagem simples e abrangente da curadoria. O projeto A Casa, de Lucila Vilela, exemplifica a curadoria como prática expandida, misturando linguagens e transformando uma casa em um espaço expositivo dinâmico. A exposição desafiou definições tradicionais, evidenciando a curadoria como um laboratório de experiências que dialoga com o público e explora novas formas de interação entre arte e sociedade. A prática curatorial em Santa Catarina se consolida como um campo de mediação crítica capaz de refletir sobre os desafios contemporâneos e projetar novas relações entre arte e público. Mas e daí? Ao longo dos primeiros 20 anos do século XXI, observamos uma transformação nas relações entre instituições, artistas e públicos, onde a arte começa a se legitimar, não apenas por meio de espaços físicos, mas pela partilha e reconstrução de imaginários. As instituições, pressionadas por contextos políticos e sociais, reavaliam suas estruturas, reconhecendo-se como parte de uma rede interdependente. Esse novo cenário é marcado por políticas afirmativas e debates sobre gênero, raça e classe, onde a arte se torna um campo de resistência simbólica e material. Débora Passetto destaca sua atuação na interseção entre teorias queer e práticas artísticas, enfatizando a importância de uma formação artística que transcenda o técnico e promova múltiplas perspectivas. Ela critica a academia, que ainda carrega legados coloniais e patriarcais, mas reconhece a resistência e a luta por mudanças, especialmente nas áreas de artes e humanidades. A UDESC, única universidade pública de artes visuais em Santa Catarina, enfrenta desafios em implementar políticas de ações afirmativas, mas esforços estão sendo feitos para garantir a inclusão e permanência de grupos marginalizados. Joana Leone relata sua experiência com a exposição Vivência Queer, que enfrentou resistência institucional, revelando a necessidade de construir espaços próprios quando as portas das instituições permanecem fechadas. Ela defende a criação de oportunidades e economias solidárias entre artistas dissidentes. Diana Schwartz, por sua vez, mapeia as forças e lacunas em Chapecó, destacando a importância de espaços de exposição e a necessidade de políticas de programação contínua. Leila Pessoa e Daniele Zacarão abordam a desarticulação no Estado, ressaltando a importância do trabalho coletivo e a necessidade de articulação entre diferentes grupos e regiões. A pandemia trouxe desafios, mas também oportunidades para a reinvenção das práticas artísticas, levando a uma intensificação de trabalhos que dialogam com questões políticas e sociais. Vitória Beatriz observa que a pandemia expôs fragilidades estruturais, mas também fortaleceu redes de apoios entre artistas. Ela destaca a importância de espaços expositivos que fomentem diálogos e relações de cuidado, enquanto novas práticas experimentais emergem, tensionando os limites entre arte, ativismo e pedagogia. A arte contemporânea enfrenta o desafio de responder às urgências estético-políticas do presente e, ao mesmo tempo em que busca construir bases sólidas para o futuro. As entrevistas, conversas e depoimentos para a elaboração do livro Marisia, Arte Contemporânea em Santa Catarina, foram realizadas entre agosto e outubro de 2025. Foram tanto entrevistas por vídeo, transcritas em diversos momentos do livro, quanto conversas informais, por telefone ou pessoalmente, além de visitas a ateliês.
Texto adaptado e narração, Carol Passos. Florianópolis, 2025.